Graça e paz, né? Eu me chamo Rúbia Lopes, sou de Recife, congrego na Igreja do Amor, do pastor Arthur Pereira e Thalita Pereira, né? É uma honra, mais uma vez, e é com amor, com temor e com tremor, para que vou compartilhar a palavra com vocês nesse dia, né? O título é Da Abundância à Escassez. Deus continua fazendo milagres, independente de qual seja a nossa situação hoje, independente se a gente está num período de escassez ou num período de prosperidade, Deus é o Deus que está com as mãos abertas sobre as nossas vidas. Deus é um Deus que está com as mãos prontas para fazer os milagres, né? É um milagre da gente estar vivo, apesar do problema, é um milagre da gente estar com a nossa família, né? Da gente ter um lar, né? Muitas vezes não é a casa que a gente sonha, mas é um lar onde habita o Senhor, onde tem paz, né? Porque muitas vezes a gente está até numa casa, numa mansão, né, de sonhos, mas sem a paz do Senhor. Então, independente da nossa situação, hoje, eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você, ele está conosco e ele é ciente das nossas necessidades, não só das necessidades básicas, mas das necessidades que irá nos alegrar, que irá nos presentear. E para isso a gente precisa ter um coração grato, um coração que busca o Senhor, um coração temente ao Senhor, um coração obediente ao Senhor, mas principalmente um coração grato, porque Deus continua fazendo milagres. Quero compartilhar com vocês a palavra que se encontra em Marcos, Marcos capítulo 8, a partir do versículo 8, né? E a gente vai conversar, aprender, né? É, com essa palavra. Ela também está em Mateus, né? Bem parecida, os textos, mas eu escolhi o Marcos 8, que diz assim: O povo comeu até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. E, tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus pedem um sinal. Esse é o próximo texto. E diz assim: os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova. Pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: Por que essa geração pede um sinal milagroso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhes será dado. Então se afastou deles e voltou para o barco e foi para o outro lado. Os discípulos haviam se esquecido de levar o pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-lhes Jesus: Estejam atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: É porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreenderam, nem perceberam? O coração de vocês está endurecido? Vocês não têm olhos, não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhe disse: Vocês ainda não entenderam? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quanta coisa, né? Quanto ensinamento a gente pode tirar dessa palavra, desse texto para a minha vida, e creio que para a tua, né? Porque ele começa relatando o finalzinho do segundo milagre da multiplicação de pães, né, que Jesus tinha feito, né, e tinham cerca de 7 cestos cheios de pães para eles carregarem, para eles alimentarem e se alimentarem, né? Mas por um descuido eles esqueceram, né? Eles esqueceram. E
É muito difícil quando a gente está num período da nossa vida de abundância e passa pela escassez. É muito difícil, eu já vivi isso, né? E sei, e passa na mente da gente, poxa, eu tinha isso, eu podia comprar isso e sem fazer tanta conta. E hoje eu agradeço a Deus quando tenho um alimento. Eu já passei por isso e já relatei isso a vocês em outras oportunidades que tive, né? E de repente a gente fica dizendo, mas eu não fui grato o necessário quando eu tinha, né? Aquilo parece ser o normal. E, e tanto a abundância quanto a escassez, né? Principalmente a escassez não é o normal. E eu costumo até dizer para o meu marido que tanto eu quanto ele viemos de família é, sem muitos recursos, né? E E glória a Deus pelo que Deus tem nos dado, né? Glorifico a Deus todos os dias, porque Ele já me deu muito mais do que eu pensei. Mas eu já passei, como eu disse, por um momento de escassez. E eu costumo comentar com meu marido o quão é difícil ser filho de pessoas que já têm um certo nível. Porque quando a gente não tem, qualquer coisa que chega é bênção, né? Quando a gente consegue, a minha família, eu venho de uma família que ninguém tinha curso superior, né? Que ninguém conseguiu fazer uma faculdade. Então, quando a gente vai para a faculdade, aquilo é uma vitória para a gente, né? Aquilo é uma bênção, né? Quando a gente consegue um primeiro emprego, compra o primeiro carro, um carrinho velho que mamãe, né, orava, porque meu carrinho é só misericórdia, mas era bênção, era um passo à frente. Já hoje, para minhas filhas, a faculdade é o normal. Então, elas têm que lutar muito mais para conseguir. E isso tem o seu peso, tem o seu peso. E a psicologia até chama isso, teve um psicólogo que fez um estudo, né? Porque a vida é cíclica, a vida é de altos e baixos. E a gente tem que aprender, né, a confiar em Deus, na escassez e na abundância. E esse psicólogo fez um estudo, ele não diz, não sei se ele é cristão, creio que não, mas a psicologia, ela fala tanta coisa que eu fico ouvindo, eu fico lendo e eu digo, meu Deus, isso já está na Bíblia, né? Isso é bíblico, mas eles usam outros termos, outros nomes, mas a gente deixa sabendo que quem faz é o nosso Deus. Então, esse psicólogo fez um estudo que ele chamou de assimetria da perda. Ele diz que a dor de perder algo vale o dobro da dor de nunca ter tido. Vou explicar melhor. Se a gente nunca teve, a gente sonha e a gente pode até sofrer pelaquilo que a gente nunca teve, né? Mas quando a gente tem aquilo, né, que a gente passa a ter aquilo e perde, a dor psicológica, a dor, né, muitas vezes até a dor psicológica muitas vezes se torna dor física, é o dobro daquela que a gente teve anteriormente. Vocês conseguiram entender, eu creio, né? Então, para ver que o nosso espírito não está pronto para perder, né? E eu creio que Deus não nos criou para viver em escassez. Ao contrário, ele nos criou para viver uma vida em abundância, né? E o que acontece com a escassez? A escassez muitas vezes se faz necessário para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para o crescimento até da nossa fé, né? Porque é aquele que muitas vezes já nasceu num lar abundante de recursos financeiros, não sabe o que é depender de Deus para fazer uma feira, né? E não sabe o que é glorificar para pagar uma conta, né? Não sabe o que é agradecer, né? Pagar um colégio ou para o filho entrar numa faculdade, não sabe. E muitas vezes isso nos torna o coração endurecido.
né? E a gente, como filhos amados desse Deus, a gente não quer ter esse coração endurecido, porque a gente quer ter um coração parecido com o do Pai. Então, que a gente seja grato por tudo o que Ele faz na abundância e por tudo o que Ele faz na escassez, né? Sabendo que Ele é um Deus que continua fazendo milagres. E o que é que tem essa palavra para nos ensinar hoje? Né? Então, os discípulos estavam vindo num momento de abundância, tinha 7 cestos cheios de pães. E pães, aqui ele fala, era a multiplicação dos pães, mas o pães pode ser o que você precisa hoje, né? Qual o recurso, o que você está precisando? É, é abundância na saúde, né? Deus foi aquele que criou as nossas células, Deus é aquele que nos teceu no ventre da nossa mãe. Ele tem essa abundância de saúde para nos dar. Deus é uma abundância no relacionamento. Deus foi que criou o casamento, que juntou o homem com a mulher e disse que nada nos separará, né? Se a gente não tiver um coração endurecido, né? Deus é aquele que trouxe vida no vale de ossos secos, né? Ele é esse Deus, ele restituiu a vida de Lázaro, né? Ele deu a vida, o sopro da vida para Lázaro, depois de morto 4 dias, com a carne podre, ele restituiu, a carne veio saudável. Então, esse é o Deus que continua tendo milagres em abundância para a nossa vida, para a minha vida e para a tua vida, independente da escassez que você está passando hoje, né? Deus é aquele que está com o cesto cheio. Ele deu, ele fez, ele multiplicou aqueles pães e sobrou 7 cestos cheios de pães. E aí o que aconteceu? O que aconteceu que no finalzinho, né, dessa abundância, essa abundância estava ali na tua casa, estava aí. Os fariseus chegaram, né, e vieram interrogar Jesus. É pecado interrogar Deus? Não. Não é pecado interrogar Deus, não é pecado a gente conversar com o nosso pai, não é pecado a gente questionar a nossa mãe e o nosso pai, né? Pedir uma explicação, mas não era isso que os fariseus queriam. Os fariseus estavam querendo, né, pegar Jesus, eles estavam querendo pegar uma falha de Jesus, eles estavam querendo, não era uma questão, uma dúvida, né? Eles estavam querendo, né, era uma armadilha, porque eles chegavam para Jesus e Jesus conhecia o coração deles. Ele sabia que ele não respondeu os fariseus, quando Jesus deixou de responder alguma coisa, é porque ele sabia do coração, e ele continua a saber. E ele diz, né? Ele suspirou e se negou a responder, né? E ainda questionou por que que vocês querem saber, né? Por quê, né? Porque muitas vezes, né, Deus responde a nossos questionamentos. Muitas vezes ele deixa a gente no silêncio, para a gente questionar, para a gente, ó, raciocinar, para a gente pensar e dizer, não, eu tenho mais do que agradecer, do que estar aqui questionando qualquer coisa. Minhas filhas estão saudáveis, minha netinha está sendo gerada no ventre da minha filha, né, saudável, né? Eu tenho mais que agradecer. Não está perfeito, não está como eu sonhava, né? Vamos viver o processo e glorificar ao Senhor. E aí a gente continua aqui na palavra. E nesse moído, né, como diz aqui no Nordeste, nesse mover, né, dessas muitas, né, nesses questionamentos, os discípulos, né, se descuidaram, se, né, não deram atenção devida e esqueceram de levar os 7 cestos de pães. Eram 12 discípulos, mas Jesus e só tinha um pão. Quando eles entraram no barco, foi que eles perceberam que só tinha um pão para todos eles, né? E aí eles começaram, né? Eu imagino, viu, irmãos? Eu imagino eles perguntando: Ô João, cadê o pão? Cadê o cesto de pão? Aí João procurando no barco. Aí, Mateus, cadê o cesto? E um perguntando ao outro, né? Um deixando para o outro o problema, e se deram conta que um por um ninguém se lembrou
do milagre que Jesus tinha feito de multiplicar o pão e que ele só tinha um pão. E aí, provavelmente, né, um começou a culpar o outro. Pai, eu não te mandei, eu não te disse, e tu esqueceu, e não sei o quê. E Jesus ali no barco. O que isso quer dizer? O Deus de milagre, né? O Deus que tinha multiplicado pela segunda vez, né? Pães em abundância, de sobrar, estava no barco com eles. E eles estavam preocupados em quê? Em quem deixou, quem é a culpa? Ah, a culpa é do meu marido. Se a gente está vivendo essa situação, é porque meu marido fez isso ou deixou de fazer. Ah, a culpa é das minhas filhas que tiram meu juízo e faz eu ser impaciente. Ah, a culpa é do meu chefe, né? Que me adoece. E a nossa responsabilidade? Né? E a nossa responsabilidade? Cadê? Né? Cadê? Cadê? Né? 12 homens esqueceram. Mas Jesus não estava preocupado. Jesus poderia ter dito: Pedro, pega ali o cesto, né? Antes de entrar para. Porque se eu deixar com vocês, vocês esquecem, porque a gente não é assim que faz com os filhos, né? Mas não, Jesus deixou. Isso não era problema para Jesus. Isso não representa problema para Jesus. A nossa escassez hoje não é problema para Jesus, porque Jesus é um Deus que ele multiplica pães, 5 pães que alimenta 4.000 homens e sobra 12 cestos pão para multiplicar para 12 homens, para 13 com ele. É problema? Não é problema. Eu acho que, inclusive, Jesus ia dizer: deixa esses pães aí, abençoa a vida desse povo aí, né? Deixa esse pão aqui, eu vou multiplicar, eu vou fazer do nada, da onde tu não imagina, vir bênção para a tua vida. De onde tu nem imagina, vai sair prosperidade para a tua vida, porque esse é o Deus que a gente crê. Ele não ia estar se preocupado com isso, mas os homens estavam. Eu e você, muitas vezes, estamos. Mas como é que a gente vai sair dessa situação? Mas como é? Agora a gente vai passar fome, agora a gente vai passar necessidade, agora eu vou morrer com essa doença, agora meu casamento acabou. Né? Agora, como disse a irmã, né? Mentira, pensamentos mentirosos que vêm tirar a nossa fé, que vêm minar a nossa fé, que vêm trazer escassez para a nossa vida, né? E não a abundância, né? A abundância é um pão. Vamos comer aqui, porque esse pão, o pouco com Deus, é muito. Um pão, vamos dividir, dar demais, e a gente vai se saciar, né? Mas eles não, eles estavam preocupados. E aí veja um outro problema que surge nessa preocupação do nada, porque é do nada, né? Os discípulos haviam esquecido de levar o pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. E advertiu-os Jesus. Então Jesus continua a falar com eles como Jesus gosta de falar, né? Por meio de parábolas, por meio, não diretamente, porque Jesus gosta de fazer a gente pensar, Jesus gosta de ver ver o nosso pensamento, o nosso raciocínio, né? E então ele questiona, ele faz a gente parar, né? Porque é muito fácil ver, se a gente não deixa os nossos filhos aprenderem, eles seriam eternas crianças, eternos bebês, né? Mas a gente questiona, quando a criança é pequena, a gente questiona como é que faz, né? A gente até responde, mas eu com minhas filhas eu costumo fazer. E aí, o que é que você acha? Como você acha que funciona? Né? E aí a gente vai. E aí Jesus fez isso e fez um comentário sobre o fermento dos fariseus, né? O fermento que não faz milagre, não multiplica, ele faz até o pão crescer, mas ele não multiplica. E Jesus tinha tanto para ensinar aqueles homens, mas a palavra diz aqui, e eles discutiam entre si, e dizendo: e por que não temos pão? Né? Então, quer dizer, Deus estava ali para ensinar, para dar uma lição, né, para a vida deles, né? E eles estavam preocupados com a escassez, com o que estava faltando, e não agradecendo pelo que se tem, né? E aí Jesus começa a falar com eles. Por que vocês estão discutindo? É por não terem pão.
né? Será que o coração de vocês está endurecido? Será que vocês não lembram dos milagres? Acabou de sair do milagre, né? Não tinha sido o mês passado, não tinha sido o ano passado, não tinha sido a década passada, não. Eles acabaram de ver o milagre que Jesus fez, né? E assim é na minha vida e na tua. A gente vive o milagre da vida, a gente vive o milagre, né? Um grande milagre ontem e hoje já está questionando a Deus, como se Deus tivesse um número X de milagres para fazer na minha vida e na tua. Né? Não, Deus é um Deus que ele tem milagres incontáveis, né, para derramar na minha vida e na tua. E ele não é um Deus de escassez. Quem anda com ele vive milagres constantemente, né? Não milagres que a gente quer, mas milagres que a gente precisa. Não a prosperidade que a gente quer, mas a prosperidade que a gente precisa, né? E ele estava questionando, né? E vocês não lembram, não, quando eu parti, quantos pães a gente tinha? E aí os homens respondiam, né? Tinha 5 pães. Quantos pães sobraram, né? Sobraram, quantos eu alimentei? E ele lembrando, trazendo a nossa memória. E hoje eu convido você, né, a lembrar dos muitos milagres que Deus já fez de multiplicação na tua vida, né? De multiplicação, de bênção na tua vida, né? A gravidez da minha filha caçula foi terrível para mim. Eu estava num processo, num casamento com meu marido, ela teve problema na gestação, eu já tinha uma idade avançada perante os homens, né? E minha filha nasceu saudável, minha filha teve o H10, quer dizer, nasceu com tudo. É uma menina que vocês conhecem, muitas de vocês aqui da congregação conhecem, né? Uma bênção na minha vida, na minha família, e muitas vezes eu esqueço. E eu tenho muito mais outros milagres para contar, né? Inclusive de Clara mesmo, e tem um de Isabela, de um casamento abençoado que Deus deu para ela. Ela está gerando a minha netinha, de Ana, do cuidado da vida de Ana, do meu marido, né, nos negócios. Né? E eu tenho muito que agradecer a Deus. E eu creio que você também, irmão. Eu creio, porque esse é o Deus da gente que não mima. Estamos respirando, temos vida, temos o sopro da vida. E quem passou pela Covid sabe o quanto isso para muitos foi difícil, é difícil, né? Então a gente tem mais o que agradecer do que, né, tá ali resmungando, murmurando de quem é a culpa, foi por conta disso, foi por conta daquilo, foi um descuido deles, dos 12, foi um descuido meu, é um descuido teu, porque esse pensamento de escassez é um pensamento meu e teu, né? É um pensamento que a gente bota em dúvida o poder do nosso Deus. É um descuido nosso daqui, ó, de estar com a palavra, de estar crendo, se eu estou passando por isso, é porque eu, né, é o processo. Deus vai honrar. Eu não sei se sou eu que preciso, não sei se é meu marido, não sei se é minhas filhas, mas a gente está ali junto, crendo naquele Deus que faz milagres, que ele multiplicou o pão ontem e vai multiplicar o pão hoje. E eu não estou falando de pão, só de o pão alimento, mas eu estou falando de tudo, de todas as nossas necessidades, porque ele é esse Deus que supre todas as nossas necessidades. Então a gente não pode deixar que a nossa, né, a crise que a gente está passando, seja qual for, roube a nossa fé, roube a confiança que a gente tem no nosso Deus, roube a palavra de Deus, né? Roube, né, os nossos sonhos, a nossa esperança, roube a nossa fé, que Deus é um Deus que ele continua a fazer. E ele está onde? Ele está no barco com a gente, ele está aqui, porque o Espírito Santo habita em mim, né? Ele está conosco constantemente, ele é ciente e consciente de tudo. Então, que ele não, que a qualquer que seja a escassez, que ela não roube a nossa fé, a nossa confiança que Deus tem para nos dar, né? Tem para ele continua a produzir milagres. Então a gente precisa ativar sim a nossa memória, a gente precisa confiar no processo, a gente precisa, né,
Não descartar por descuido aquilo que Deus nos deu. A gente tem que cuidar. Ah, Rúbia, mas você não sabe como são meus filhos. Meus filhos, olha, é problema, eu prefiro até que eles nem venham aqui em casa. Eu sei, irmãs, tem situação que é muito difícil. Eu sei. Eu imagino, mas continua orando, continua crendo que Deus resgata teu filho em qualquer situação, né? Continua crendo que Deus, né, cuida do teu marido, né? Continua crendo, faz a tua parte com excelência, né? Faz a tua parte, teu papel de esposa, de mãe, com excelência. Se teu marido merece, se teu marido não merece, se ele está no processo, é ele lá com o Espírito Santo, né? É ele lá com Deus, né? Tu está interessada em seguir os passos do nosso Pai, do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. Então, vamos fazer a coisa com excelência, né? Ah, Rúbia, a empresa que eu trabalho, tu não sabe, ó, atrasa o pagamento, ele não paga os impostos. Ó, é bênção, ele tá te ajudando a manter a tua casa, ele tá te pagando. É bênção, abençoa o teu patrão, abençoa a tua empresa, abençoa, ora para que chegue cliente, para que faça um negócio, né? Para que aquebrante o coração do teu chefe, do teu patrão, né? Se tu é dona da empresa, abençoa os teus funcionários, ora pela vida deles, né? Ora pelos teus clientes, chega lá, né? Abençoando o local do teu trabalho. Está escasso, está difícil. Eu acho que eu vou fechar a minha empresa, né? Mas até o último momento é com é, abundância, é crendo na abundância de Deus, né? Se tu vai vender, olha, que seja próspero o próximo pessoa, que multiplique. Então a gente tem que ter esse coração que continua crendo, independente se está faltando. O nosso coração, os nossos olhos têm que ver, né, espiritualmente. E é isso que eu quero deixar que eu recebi quero, e quis compartilhar com vocês. É um Deus que continua, é um Deus que, independente da situação, ele tem milagres para a minha vida e para a tua. E a gente tem que continuar crendo, tendo que continuar obedecendo, tendo que continuar fazendo com excelência, tendo que continuar aprendendo no processo. Se eu estou passando por isso, é porque tem algo que eu ainda preciso aprender, né? Foi um descuido meu, né? O pão foi esquecido lá por descuido meu, não foi do outro, é meu também. É pegar a responsabilidade para si, né? É pedir perdão, Senhor, perdoa. Perdoa, eu não cresci do jeito que tu esperava, eu não amadureci do jeito que tu esperava, né? Mas eu estou aqui, Pai, esperando para que tu faça o milagre, né? Que tu me ajude a viver esse processo e ser grato toda e qualquer situação, grato, porque a gente tem sempre o que agradecer, né? Tem sempre o que agradecer. A viúva, né, do azeite, quando o profeta perguntou, o que é que tu tens? Ela poderia dizer, não tenho nada, né? Porque o azeite, afinal de contas, era tão pouquinho. O que é que ela poderia fazer? Porque se tivesse muito azeite, ela pô, já teria feito o negócio, né? Já teria vendido, já teria, né, feito. Mas provavelmente era pouquinho aos olhos dela, né? E muitas vezes a gente não vê nada que a gente tem, mas a gente tem muito o que Deus fazer ainda. E aí o profeta disse, ela disse, tem um pouco de azeite. Ele disse, pega as vasilhas, né? Pega as vasilhas da tua casa, pega a vasilha emprestada, e para ela pegar a emprestada, ela tinha que ter bom relacionamento com os vizinhos, porque senão ninguém ia querer emprestar. Então, ela pegou emprestado e aquilo multiplicou, que ela vendeu, que ela saiu daquele cenário de dívida e que ela, né, pagou o que devia e ainda teve, sobrou, né, para viver em paz. E esse é o Deus que continua a fazer, a multiplicar, mesmo quando a gente acha que é pouquinho que a gente tem, mesmo quando a gente acha que a gente não tem nada. Deus está trazendo hoje para lembrar que Ele é o Deus que fez, um Deus que faz e um Deus que fará maravilhas, milagres nas nossas vidas. Só precisa que a gente creia, só que precisa que a gente disponibilize o que a gente tem. Qual o recurso que a gente tem? Né? A generosidade, o amor, a bondade, a paciência. Qual o recurso que a gente tem?
né? O que é que Deus, porque Deus é aquele que do nada faz milagre, né? Mas ele sempre pergunta: o que é que você quer que eu te faça? E nessa manhã eu te convido, né? Eu te convido a te render a esse Deus que faz milagres, esse Deus que continua a fazer milagres, né? Esse Deus que é um Deus de abundância, ele não é de escassez, ele é de abundância, não é um Deus que tira da gente, é um Deus que dá, né? E para isso, a gente precisa reconhecer Ele, Jesus, como nosso Senhor e Salvador. Se você ainda não tem, né, o Senhor como teu Deus, teu Salvador, então eu, né, te apresento Ele para caminhar contigo na escassez ou na abundância, né? Mas caminhar com Ele, porque eu te garanto, porque eu já vivi isso. A escassez sem Deus é terrível, né? É, e com Ele é um Deus que nos dá a paz, além da abundância, que pode estar nos faltando tudo, mas quando a gente tem a presença dele, a gente tem a paz, a gente tem discernimento, a gente tem, a gente tem Ele, né? Eu te convido a fazer uma oração de entrega. Senhor, eu quero te servir, eu não sei por onde começar, eu não sei, eu sou falha, eu sou pequeno, eu sou cheio de pecados, mas eu quero te conhecer, eu quero caminhar contigo, eu quero aprender contigo, eu quero aprender a confiar em ti, eu quero a tua presença, Pai, sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família. Ó, Paizinho, eu reconheço como Senhor e Salvador, e me ajuda, Senhor, e me ajuda. Em nome de Jesus, amém. Não precisa uma oração belíssima, precisa que você abra o seu coração e que você fale como quem você fala com o seu melhor amigo, como você fala com o seu pai, com sua mãe, né? Você precisa abrir o seu coração e dizer: eu te quero. E ele, eu creio que já recebeu a tua oração e já te chamando de filho, né? E passamos de criatura a filhos e vamos viver a abundância do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.